Olá, bem-vindos a mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. Antes de entrarmos na pauta propriamente dita da edição de hoje, do episódio de hoje da resenha, a gente quer aqui primeiro prestar solidariedade aos venezuelanos por conta do terremoto avassalador que se abateu sobre o país, com um saldo de vítimas enorme, uma tragédia, né? A gente lamenta muito, né? E saindo um pouco da questão mais drástica, mais trágica, nós ficamos de comemorar hoje, conforme dito na edição passada, a performance, o resultado do jogo do Brasil na segunda-feira contra a Escócia. Vencemos de 3-0, podia ter sido mais, e vamos encarar agora, na segunda, esse programa sendo gravado na sexta, o Japão. Há quem diga que corremos risco, que não vai ser tão simples assim, mas estamos confiantes. Vamos lá, vamos torcer. No final das contas é sempre assim, né? Todo mundo... O grande problema do Japão é se eles virarem os Power Rangers. Aí vai ser difícil se mudar. Mas se eles não usarem os poderes dos Power Rangers, quem sabe a gente tem a sorte. Ou então confundir os jogadores, porque, desculpa, mas dizem que tudo é parecido, todo mundo é igual, como é que eu vou saber quem que é o Marco? Como eu vou fazer? Você sabe que tinha, o Juca Chaves tinha uma piada que ele falava nos shows dele, na época que o Figueiredo era presidente e o ministro das Minas e Energia era o Shigeaki Ueki. Shigeaki Ueki, lembra? Ninguém lembra do Shigeaki Ueki. Ele falava que o... você é velho se você lembra do Shigeaki Ueki. Você é velho. E o Juca Chaves dizia que o Figueiredo ia pro Japão e ia levar o Shigeaki Ueki para perdê-lo na multidão. para deixar ele por lá e voltar sozinho. Mas vamos lá, pauta. Mas brincadeiras à parte aí, mas nós estamos torcendo o Brasil, a gente quer que o Japão perca. Vai passar, vai ganhar. Depois a gente volta a ser amigo de novo. Sim, exatamente. Perdoei a colônia japonesa, a gente tem apreço e respeito, mas vamos aí levando, né? Banco Master, mais uma vez, como a gente tem falado aqui, não é que a gente quer falar do Master, é que eles não dão outra opção, é pauta recorrente, é obrigatório, tá lá. Desta vez, a implicação, os tentáculos do Master, né, que gostaram dessa expressão na semana passada, chegaram até o Banco Digimais, que é uma das empresas, se a gente pode chamar assim, da holding comandada pela Igreja Universal do Reino de Deus, denominação que tem inclusive pastor, que tem bispo e que inclusive, com todo respeito, professa a fé. Mas o que aconteceu, Luiz? Qual é o problema que envolve o Digimais? Então, foi essa semana, né? Foi há 2 dias, né? Estão em análise ainda, mas o Edir Macedo falou que está tudo correto e vai dar todas as explicações. Eu preciso analisar até um pouco mais a fundo, porque qual é essa ligação? Não vi assim quais foram todos os problemas. Que foi lançado, que existe um problema, o Banco Central está investigando também, né? Mas aí também estou querendo saber o que teremos aí notícias pelos próximos dias. Aí. Olha, vou fazer até o seguinte, enquanto vai fazendo, eu vou dar uma pesquisada aqui, né, no nosso... Porque se eu vi essa notícia e falei, nossa, né, o que será que aconteceu, hein? Isso só reforça aquilo que a gente já disse aqui da outra vez, que não é da nossa autoria, é do LDLP, que parece que a única pessoa que consegue ganhar dinheiro honestamente com um banco nesse país é o senhor Carlos Alberto de Nóbrega, lá do Banco da Praça da Alegria, porque ninguém... Uma coisa que ele está colocando aí, você que é advogado trabalhista também, o Banco de Edir Macedo deve quase 2 milhões aos trabalhadores. Não é bom trabalhar no Digimais, você não recebe. É complicado. É complicado. Se você mandar currículo lá, vai ter problema. Você vê que a categoria dos bancários, coitado, tá desprestigiada, né? Não fosse por tudo que aconteceu, né? É impressionante, né?
Bom, mas o fato é que o DJ Mais e o Master, ou Master e DJ Mais, Macedo e Varcaro e Macedo, estão aí enrolados em denúncias de supostas irregularidades, né? É isso que está sendo apurado e que vai vir à tona com mais detalhes. O líder do governo no Senado acabou renunciando, não resistiu às pressões, às cobranças, né? Só voltando rapidinho, eu não sei aí se é realmente uma ligação com o Banco Master, mas eles têm um rombo grande, o Digimais, e estão sendo acusados aí pela manipulação de demonstrativos contábeis e de registros regulatórios para ocultar a situação. O que aconteceu também com o Banco Master. Talvez não seja uma ligação. Tá. Então existe um ponto, um elo de identificação. Pedimos desculpas aí pela confusão. Olha, Zé, eu acho o seguinte, vamos montar um banco aí que tá fácil. Você monta banco, não tem garantia de nada. Dá no mesmo, gente, o que é isso? Ou uma igreja, né? Uma igreja? Pode ser também. E eu estava falando então que o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, lá do PT da Bahia, não resistiu à pressão e acabou renunciando ao cargo. Já tem até uma nova líder que foi nomeada, né? E já se fala que o episódio causou desgaste e que a própria base está pensando em rever o apoio, né? E com isso está se sobressaindo um pouco aí. Um pouco não, eu diria que muito, né? A figura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É impressionante, né? O clã tem um peso, né? Eu não sei não, mas a quem aposta que ela vai acabar se tornando vice do... Eu acho difícil, eles não se batem. Eles não se batem. Por uma questão política, talvez. Que assim, você falou do Jacques Wagner, tá interessante a política no Brasil hoje, porque a gente fica assim, quem vai fazer besteira maior? Não é quem dá uma proposta melhor, qual é a besteira maior? Né? Teve a questão do Jacques Wagner, que está sendo investigado, não está se dizendo que ele é culpado inocente agora, de forma nenhuma, né? Ele tem o direito, mas manchou aí a campanha, né? E, na realidade, demorou até um pouco para sair. Não estou falando que, como eu falei, repito, que seja culpado inocente, mas é uma campanha política. E você tem que saber o momento de sair. Né? E aí eu senti que o Jacques Wagner estava preocupado mais com a sua imagem do que com a campanha do presidente. Precisou o presidente chegar e falar, tá? Então esses tipos de erros não podem acontecer. Eu vou dar um exemplo, um erro foi de uma imbecilidade gigante nos Estados Unidos, quando o Biden ficou segurando e o pessoal, ao invés de dar um vaza, porque ele estava doente, ele estava com problema de cabeça, ele é idoso, sabe? Não era para ter ficado todo aquele tempo lá. Aí o que aconteceu? O Trump ganhou. Então a gente não pode, a gente tem que ter esses timings dentro de política. Mas aí, né, deu esse problema, conseguiram resolver. E aí o Flávio Bolsonaro, em agradecimento, né, devolveu vou ajudar o Lula nessa, vou fazer o problema com a Michele Bolsonaro. Aí a Michele soltou os cachorros nele, né, ficou uma situação chata. Aí o Valdemar da Costa Neto estava lá em Miami assistindo o jogo da seleção, veio para cá para tentar colocar panos quentes, mas criou uma imagem ruim para a campanha deles. Uma imagem ruim. Você sabe que isso tem um lado curioso, a gente que está assistindo fica pensando, o que esses nomes, né, todos, né, na verdade, vão discutir na campanha, né? Em campanha, em tese, né? Ou pelo menos no melhor dos mundos, você tem que falar de propostas, mas você sempre aponta os erros dos outros, tá? Até agora, o que parece que os dois lados, né? Eu falo dois lados porque são os dois que estão em evidência, que fatalmente vão mesmo para segundo turno, né? Salvo mudança, o que é pouco provável, né? Até agora eles estão, parece que medindo incompetência, ou seja, medindo quem erra mais.
Ou seja, esse é o problema. é um aqui, outro lá. Quer dizer, é para compensar. Ah, tá. Ele foi lá nos Estados Unidos, falou com o Trump, fez a burrada do Trump. Vamos fazer aqui no Senado também, e assim, e vice-versa. Agora entra em cena a ex-primeira-dama também. Ou seja, nós ficamos a reboque desse contexto. Não se fala de outra coisa, né? E assim, quando eles dão essas notícias, por exemplo, numa notícia, quando a Michelle Bolsonaro ela faz o vídeo, ela fala, olha, ele me humilhou. Né? E foi um vídeo, como todos, muito bem montados, né? Foi trabalhado, não foi uma coisa assim, foi de sopetão. Ele me humilhou, sabe? Ele não me respeitou. Ele está apoiando agora um candidato que desrespeitou a mim, minha família, minha filha, que é o Ciro Gomes, né? Porque o Flávio fazendo um bem bolado com o Ciro Gomes lá, ela tinha um outro. E fica uma situação que eles não medem o seguinte. É uma situação muito chata que depois, não, agora estão um amiguinho, mas peraí, você xingou minha mãe e agora virou amiguinho de novo? Sabe, fica uma coisa assim feia, sabe, do ponto de vista até moral. Sabe? Eu acho o seguinte, se uma situação dessa, eu acho que não tem muito o que apaziguar. E se apaziguar é uma falsidade, é uma hipocrisia. Mas em política, né, como dizia Ulisses Guimarães, política é que nem é como as nuvens, né, passa, não sei o quê. O inimigo de hoje é o aliado de amanhã e vice-versa, né? Então, nada que uma boa conversa e uns conchavos aí não pacifiquem, né? E para não sair do clã familiar aí, parece não, é fato, né? O ex-presidente lá, Jair Bolsonaro, corre o risco de ter a prisão domiciliar revogada por conta do uso de uma arma. O que está acontecendo exatamente? Então, no caso da arma, ele tinha uma arma em casa, mas era sua, registrada. Aí tá o Alexandre de Moraes colocou, não poderia, é uma falta. Mas onde está escrito isso? Nenhum lugar. Não tem. Até você fez uma coisa assim, mas como arma em casa pode ter? Não e se colocaram, não, mas num presídio é uma unidade pública. Existem regras lá dentro. Ele está em prisão domiciliar. Se existisse uma determinação para não existir armas, alguma coisa, porque ele não saiu atirando em ninguém, não fez nada. Pediu para consertar um gatilho, alguma coisa assim, mas ele não tomou nenhuma atitude com aquela arma. Se houvesse uma determinação para isso, tudo bem, ele poderia ter descumprido. Não existia essa determinação. E legalmente, como é uma arma registrada, e a arma registrada tem que estar acautelada no domicílio aonde está o registro, ela estava legal, estava legalizada. Então está se criando uma celeuma aí, mas não vejo aí como alguma falta para tirar a prisão domiciliar dele. A prisão domiciliar dele é uma questão médica. Ele tem problemas sérios, ele faz um ping-pong direto em hospital, uma situação ruim, né? Independente se ele acredita que a Terra é redonda ou não, independente, mas ele é um ser humano e ele sofreu um atentado. E esse atentado custou muito para ele. Custou muito esse atentado. Alguns ainda falam, não, isso é fake. Não foi. Ele sofreu um atentado. Então agora é uma questão mais de humanidade, sabe? E hoje a justiça brasileira, depois daquela questão que aconteceu na Itália, que ela simplesmente falou, olha, esse tipo de coisa não era para acontecer, ela está um pouco assim desacreditada na berlinda, inclusive internacionalmente. Eu acho que né, que não vão comprar essa briga. O Alexandre de Moraes vai deixar ele na casa dele lá, porque até do ponto de vista político, tirar essa prisão domiciliar dele vai mostrar mais perseguição e vai para o Lula, por exemplo, para o PT, para o pessoal de esquerda, vai ser horrível. Então hoje eu acho que não vai ser mexido nisso. Entendi. Bom, a prisão até pode não ser, a prisão domiciliar até pode não ser revogada, mas o banqueiro Daniel
caro, que a gente já chamou aqui de prisioneiro, foi transferido, foi para Papulinha. Foi Papulinha. O que muda? O que é diferente? Papulinha um pouco mais... Eu não sei, eu nunca te vi lá. Nem quero. Mas não é. Acho que a da Polícia Federal ele tinha mais regalias, ele tinha mais possibilidades aí de receber aí visitas. Eu acho que era um pouco tanto que, né, ele não queria, ele queria continuar lá, né? Mas a delação dele não era uma delação, era simplesmente uma corroboração de fatos que a Polícia Federal já sabia, não ajudou em nada, não estava ajudando em nada. Aí até teve não um bate-boca, né, mas teve uma situação, né, o Gilmar Mendes no Roda Viva criticou o André Mendonça, falando que ele cometeu um erro crasso, né, porque ele tinha recebido os advogados. Mas nós que somos advogados, uma das coisas que nós batemos pelo direito é que os juízes nos recebam. Então, o André Mendonça, houve um pedido, ele recebeu. Mas o fato de receber não indica que ele vai conceder ou não alguma coisa. Ele atende. Houve a sua colocação, o seu pedido, as suas explicações. Mas isso não tem nada contra, não existe nada que cometeu um erro. Ah, não, mas a delação não é para o juiz, é para... Tá, mas ele não foi apresentar uma delação para o André Mendonça. Ele foi falar, foi dar explicação, e o André Mendonça, de forma clara, disse, vamos esperar, vamos ver. Ele atendeu como tinha que atender, de forma educada e ponderada, só isso. Ou seja, mais do mesmo. Vamos combinar também que a Suprema Corte não se ajuda, né? É impressionante, né? Eles ficam se debatendo, se digladiando em coisas assim que não... É incrível, parece que nós temos lá 10, né? Porque está faltando um, né? Faltando um. Temos 10 ministros que parecem fio desencapado. É só o encostado que dá curto-circuito. Tem alguns que estão na deles, assim, tipo a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia você não vê, ela está sempre assim. Está em alta, né? Porque voltou a ser... ela sabe ficar quieta, dá as opiniões mineira, dela. Né? Mineira, né? Sabe bem. Agora, deixa eu ver quem mais ali. O Fachin, né? O Fux está meio que na dele também. Agora, tá tendo os desencontros aí do Gilmar Mendes, tá tendo desencontros aí com o André Mendonça, de vez em quando aí temos o Nunes Marques, o Toffoli tá mais parado também, tá, mas eles têm que, sabe, daquela história, serem um pouco mais técnicos, ter essa questão política de lado, começar a olhar mais código, essas coisas, e dar decisões em cima disso. Até pela oportunidade, né, já que para dar gancho, para a gente entrar no mérito, né? Tem sido divulgadas pesquisas nessa fase de pré-campanha aqui, e não é que o ex-ministro Joaquim Barbosa, que presidiu o STF, está aparecendo lá com 1% das intenções de voto. Muita gente pode falar 1%, não é nada, mas tem um significado. Tem um significado, né? É impressionante a situação. E, conforme as pesquisas também, o cenário de hoje, né, porque isso fatalmente vai mudar, não em função da disposição do eleitorado, mas da sequência de burradas, para não usar outro termo que um ou outro candidato cometa, né, pode mudar, mas até agora existe aí um cenário de ligeira vantagem do candidato à reeleição sobre o segundo colocado, né? Está assim. Lula... 47 a 41? Isso, alguma coisa nesse sentido. Teve um recente do Poder Data. Pesquisa tem toda semana. Se for por isso. Primeiro turno, Lula, Flávio Bolsonaro, e depois os outros parecidos, Zema, Caiado. Segundo turno, aí independente de quem está, vamos dizer assim, se for o Zema, ele fica atrás do Lula, mas por 2%, 3%, alguma coisa nesse sentido, como todos os outros. O Flávio, o candidato da direita que passar, vai estar pontuando quase que de forma igual. Tá? Então é assim, o Lula tem os votos dele e os outros, eles se convergem lá entre si. Mas eu acho que quem vai passar, né,
a não ser que apareça alguma coisa a mais ou façam alguma besteira maior, acho que ainda é o Flávio Bolsonaro, que a distância dele para os outros é maior. Pode acontecer uma colisão, de uma aliança com outras candidaturas da direita? Zema, Caiado... Para quê? Segundo turno, você fala? Segundo turno vai ter. Só que vai ser uma coisa assim, complicada, porque nesse primeiro turno, por exemplo, o Zema bate assim, de forma assim, assintosa no Flávio. Mas no segundo turno ele apoia. Mas como você apoia uma pessoa que você... É uma das questões que a Michelle Bolsonaro está falando, que ela está falando até com uma certa ponderação. Que a briga dela, por exemplo, no Ceará, é para apoiar uma outra candidata. Aí eles fizeram os esquemas lá para apoiar o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes falou horrores do Bolsonaro, da família como um todo. E vice-versa também, né? E vice-versa. Então ela falou, como que a gente vai apoiar agora? Não é assim. Então, sabe? Então... Mas é como você falou, a política é... Então, a política acho que dota as pessoas de uma blindagem, né? Elas têm uma capacidade de regeneração incrível, né? Por mais ofensivo que possa parecer, isso muda. Foi dito no calor da discussão, foi dito num momento de emoção mal administrado. Ele não quis dizer aquilo e já passou. Já águas passadas, não move moinhos, não sei o que, não interessa. Mas isso, Zé, vou falar uma coisa, isso acontecia no passado. Hoje em dia eles não falam nada. Antigamente dava uma explicação, hoje em dia muda assim, pronto, mudou e acabou. Nem faz isso, não quero, nem falam mais, pronto, acabou e boa. Passa para a próxima, passa para a próxima pergunta, não sei o que, já foi, é isso mesmo. É isso mesmo, pronto. Nem aquele velho discurso batido, não, eu apoio o candidato em razão da afinidade de conteúdo programático, ele defende as mesmas bandeiras que nós defendemos e temos a certeza de que o que eles dizem e o que eles estão dizendo na verdade, não sei o que está por trás da coisa. Eu apoio porque eu vou ter vantagem se ele ganhar, vou ter promessa de cargo, vou ter promessa de cargo, não vou ficar aqui a ver navios, não sei o que. Porque... É uma coisa que eu acho assim, tudo bem, né, respeito, o sistema permite isso. Não estou dizendo que seja errado. Eu acho estranho. Não estou falando que está errado. Eu só acho um candidato, por exemplo, que nem o Moro ia se candidatar por São Paulo e não deixou, né? Teve problema lá, ele se candidatou pelo Paraná. Ele está concorrendo ao governo, né? Isso, e ele é hoje deputado pelo Paraná. Mas senador. Mas ele queria ser por São Paulo, aí não aceitaram, né? Não, por conta que não comprovou. Mas ele é do Paraná. Por que esse candidato por São Paulo? Mesmo aqui na eleição de hoje, nós temos aí, por exemplo, a Simone Tebet, que é uma excelente política. Vai sair por São Paulo sendo no Mato Grosso. Sendo no Mato Grosso, sabe? Eu acho estranho. Eu gosto muito da Simone Tebet, é uma pessoa muito técnica, muito pragmática, né? Vai vir por São Paulo, mas eu acho que é o seguinte, porque o senador, o que é? Ele defende o interesse do Estado. A diferença do senador e do deputado. O deputado defende o interesse do cidadão. O senador, assim de forma mais, ele defende o Estado, os interesses do Estado. Tanto que na Constituição você vê lá definições de taxas de tributos, questões envolvendo mais a questão da federação, primeiro começa no Senado ou são atribuições do Senado, né? Então, mas se era do Mato Grosso, o dia que ela tiver que fazer uma disputa aí entre interesse de São Paulo e Mato Grosso, como vai ficar? Mas eu acho que isso, salvo engano, né, fazendo um exercício aqui, isso deve ser uma questão de estratégia, né? Os partidos, né, as lideranças devem priorizar redutos onde o nome do candidato majoritário fica em evidência. Simone Tebet, Marina Silva do Acre. Vai concorrer por São Paulo. São figuras respeitadas, como você bem pontuou, destacou. E lógico que mais do que concorrer, elas vão estar alavancando a candidatura. Do caso aqui do Haddad. Do Haddad e do presidente. Sim. Do presidente. Aqui mais pro Haddad, porque elas alavancariam de qualquer forma pro presidente.
Agora eles precisam de muito voto aqui pro presidente, lógico, mas aqui em São Paulo. Então, assim, é pro presidente. Na realidade, é ajudando a candidatura do Haddad e também do presidente do estado de São Paulo. Eu acho que a estratégia, uma estratégia melhor, né, raciocinando, seria jogar peso em Minas, que é um espaço onde... Mas lá já está no plano C, D, F. O primeiro no Pacheco não foi, agora tem uma outra deputada, o deputado federal que não está querendo também. Não estão conseguindo achar palanque lá. Porque parece que Minas é o grande gargalo do PT, né? Na verdade, até hoje não se consegue cavar. E lá é um grande colégio eleitoral. É um dos maiores, né? Sim. Acho que só perde para São Paulo. Não sei se chega. Não sei se Rio de Janeiro. Mas tá lá. Mas tá ali, um dos maiores. Tá lá. A geografia vai confirmar isso tudo. Nordeste é mais da esquerda, né? Dependendo também de como as coisas se conduzam. Que agora a gente não sabe também, né? Como vai ficar com esse problema aí do Jacques Wagner. Eles estão... A oposição está trabalhando muito. Vai capitalizar, com certeza. Telhado de vidro dos dois lados tem. O senhor recebeu do banco. O senhor também. Então... Para falar nisso, em telhado de vidro, uma coisa interessante, eu estava lembrando aqui. Antes de ontem, poucos dias, uma nova operação, né, envolvendo aí um deputado do PL lá do Maranhão, deputado Maranhãozinho, sobre desvio de emendas. Já houve até uma condenação, se não me engano, desse deputado já no STF. Desvio de emendas. Um deputado do PL. Essa semana, poucos dias também, foi preso um vereador do PT, onde estão se investigando ligações com o PCC. Olha, difícil, hein? Nessa sopa de siglas, antes da gente entrar na discussão da situação do vereador lá de São Paulo, é uma coisa curiosa. Sempre se disse que o eleitor se deixa guiar mais pela candidatura do que pelo partido. Aqui a gente está vendo o contrário, né? As pessoas associam o partido a figura do candidato, ou odeia-se ou se ou se ressalta a sigla, né? Hoje a situação está assim, está em uma polarização. Se você vê 10 vereadores, deputados, alguma coisa do PT sendo presos com todas as... Quem votar no PT continua votando no PT. Vice-versa, vai ter 10 vereadores, deputados lá sendo presos com banco master, com tudo. Quem vota no PL, quem vota na família Bolsonaro, vai continuar votando. Hoje está assim, independente da besteira que faz. Criou-se uma polarização. Tem problema que eu não quero ver. Eu não tô vendo. Faz de conta que eu não estou vendo. Porque hoje você não é assim, eu sou petista. Não, eu sou contra o Bolsonaro. Exato, e também vice-versa. E vice-versa. Não, eu não sou Bolsonaro, eu sou contra o PT. Eu sou contra o Lula. Mas hoje eu voto contra. É o que vai acontecer esse ano também. Não, é o que vai acontecer. Não tenha dúvida. É o desdobramento natural das coisas nesse sentido, né? E aí fica aquela coisa ruim. Nesse contra, não existe debate de ideia. Existe debate do que o outro fez de errado, quem faz mais errado. É triste a conclusão, mas parece que se nem para a justiça a folha corrida, os antecedentes de um candidato faz tanta diferença, imagine para o eleitor, né? Além da ficha limpa aí, como é que fica? Virou letra morta, ainda vale? Muitos casos aí estão em julgamento ainda, né? O tipo assim, aqueles que já foram condenados não pode se candidatar. Bolsonaro não pode se candidatar, né? Mas quem aí está sendo investigado ainda, que não tem... Aí pode. É verdade, né? É bem isso. Porque antes até um dos atributos que os candidatos colocavam, só o candidato ficha limpa.
Sim. Então, como se ficha limpa fosse, na verdade, é obrigação, né? Eu ponho a mão na cabeça assim e lembro, porque eu falo, meu, fique quieto. Eu sempre falo para os colegas, fique quieto, não fale besteira, você não sabe o dia de amanhã. Né? Eu vou falar aqui. O candidato que saiu da cadeia. Lembra, né? O cadeiro, o prisioneiro. E agora? Entendeu? Então, assim, infelizmente, estamos aí nessa situação, né? Não é tristeza, mas, poxa, a gente vê outros países crescendo, outros países discutindo situações, com problemas também, mas discutindo crescimento, discutindo questões econômicas, e você não vê uma discussão econômica de nível no Brasil. Você não vê uma discussão pragmática, você não vê uma política industrial sendo discutida, sendo implementada. Você não vê nada. Nada. Para não ser injusto e com todo respeito também, o candidato lá do PSD, né? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado do PSD. Tem aparecido no horário eleitoral nesse momento, destacando aí a atuação dele na questão da segurança, que ele é linha dura e vai combater a criminalidade, né? Mas como esse país aqui é o que é, eu li esses dias que o Ronaldo Caiado tem 51 seguranças. Bom, pelo menos da segurança dele ele vai cuidar. E olha que situação. Vamos falar em segurança. O pessoal que matou lá, que fala de segurança, bate segurança pública. Lembrando daquele, foi até anulado, vai ter de novo o caso do empresário que foi morto lá no aeroporto. No aeroporto. Porque os assassinos são todos policiais. Puta, gente, que situação. Que situação. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil saber. Bom, e ainda nessa linha policialesca, enfim, chegamos lá. Um vereador lá da bancada do PT da Câmara de São Paulo, como é que é o nome dele mesmo? Senival. Foi preso por suspeita de envolvimento com o PCC. O que é que tá pegando? O que está se descobrindo aí apoio que foi dado aí ao PCC, ligações com o PCC, dizem que inclusive ele tinha um relacionamento estreito e teve um momento que houve aí um esfriamento dessa relação, ou aconteceu alguma coisa que ele foi condenado inclusive à morte pelo tribunal do PCC, mas depois foi perdoado. Deve ter entrado com habeas corpus lá dentro, alguma coisa, sei lá. Não brinca, não brinca, que a gente sai daqui, vamos ver lá. É mole? O Zé Antônio tá brincando, ele tá certo se tu falar alguma besteira. Gente, olha só a situação. É uma situação triste, né, que aconteceu no meio dos advogados, mas você fica pensando, que história esquisita. O advogado, né, de lá de Santa Catarina, se não me engano, pediu, né, a condenação do cliente. Né? Sabe, morreu. De uma situação, ninguém sabe que morreu. Gente, então aquela história tem que ter cuidado com o que fala, que você não sabe o que é. Mas eu vou falar. Vou ser bocudo aqui e vou falar. É por conta e risco dele, tá? O que a gente sempre falou? Um dos grandes problemas no Brasil, as máfias que estão envolvidas nos grandes contratos públicos, tá? As máfias que a gente fala que existem merenda, transporte público, coleta de lixo, grande parte das licitações estão contaminadas, isso é fato. E essas ligações que estão acontecendo, esse problema do PCC que está acontecendo, inclusive em São Paulo, qual é a área que está sendo colocada como uma das fachadas do PCC? A empresa de ônibus. Transporte coletivo. Sabe, a gente fala, a gente brinca, mas infelizmente é uma realidade. Sabe? E está acontecendo, como eu sempre falo, não estou aqui defendendo intervenção, né, de Estados Unidos, nada. Mas nós temos que ter um tratamento um pouco diferente com o crime organizado, que ele chegou a um tamanho no Brasil que não dá para a gente simplesmente falar que não existe, ou falar, lógico, vamos falar de soberania? Não, nós temos que trabalhar, não podemos intervenção, temos que trabalhar com a soberania. Concordo, mas então resolva. Porque não está resolvendo. Olha o que está acontecendo aí agora.
É difícil. Então nós estamos com o problema. Tá, vamos falar em soberania? Vamos, mas vamos resolver o problema. Esses dias eu vi um delegado dando uma entrevista, não sei se foi assim se ele quis falar aquilo, ou foi assim de momento, ou tinha uma questão política, mas ele falou, problema dos dos traficantes. Estamos aí diante do narcoterrorismo. Não sei se é uma questão política dele para falar que tem que ser tratado como terrorista, né? Mas, ou não, mas assim, nós estamos com um gigantismo dentro do poder público desse crime organizado. O crime organizado está se infiltrando tanto que, como eu falei, é muito grande, a ponto de às vezes as pessoas têm até medo de comentar isso, porque que amanhã depois você pode ser calado, sabe? Então não dá. Nós temos hoje que, para essa questão de segurança pública, realmente temos que começar a pensar não no ponto de vista político, mas operacional. Parar de falar, parar de, sabe, vou fazer, e aqui uma questão disso, daquilo. Fazer, porque o problema está aí, está em todos os partidos. E não vou falar também que seja um problema de um governo, porque um PCC, chegar a movimentar 300 bilhões em um ano, e ele não conseguiu isso em cima de um governo ou dois governos. Não foi em cima do Lula e do Bolsonaro. Isso aí está sendo desenvolvido já há muito tempo. Tá? Então não vou falar que é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, é culpa do sistema e de todos os que tiveram aí não fizeram nada. Não fizeram nada e eles estão nadando de braçada. É por isso, e não por acaso, que ninguém, nesse momento, é louco de enfatizar, vamos combater o crime organizado, vamos acabar com as facções, vamos fazer. Por quê? Porque não são bobos, não são loucos, né? Corre o risco de acontecer algo de pior. E pior, perdeu o apoio, né? Porque ele tem também a contrapartida. Infelizmente. Tem também a contrapartida. Que ninguém se iluda. Nós vamos correr o risco de chegar um momento de na declaração da Justiça Eleitoral, constar lá como doador de campanha o PCC. Claro, Comando vermelho. Eu não acho improvável. Gente, não é obra de ficção. Aconselho aqui, quem não assistiu, assista. Tropa de Elite 2. Aquilo lá não é ficção, não. Não. Realidade. É realidade. E tenho certeza que quando o diretor, quando o autor do filme, e quando ele fez, ele retratou a situação que existe. Ele retratou uma situação. Tá? Então, assim, nós estamos muito complicados, tá? E se não resolvermos, nós vamos ter muito, muito problema. Porque quando a gente fala do PCC, quando a gente viu aquela operação, por exemplo, que pegaram postos, tudo, eles estavam intimidando, forçando, comprando à força postos, usinas. Ele não estava mexendo com o Zé da esquina, o culpadeiro, o lojista. Ele sai dessa loja que nós vamos fazer um pontinho aqui. Não, eles estavam chegando empresários com dinheiro, com possibilidade até de contratar seus seguranças, e empresários falam assim, eu não vou conseguir mexer com isso, serão obrigados a vender a sua empresa. Então o negócio não é pequeno, não, é grande, então nós temos que trabalhar isso aí. E é bom que fique claro, né, para quem nos acompanha, para quem nos assiste, esse modo de conduzir do podcast, essa resenha, um pouco mais solto, um pouco mais liberal, no sentido de incluir umas pitadas de humor, de alguma coisa lá, tem sim uma finalidade maior, que é de bater na tecla do voto consciente, de fazer você entender o que acompanha. Se você nos assiste, você lembra que toda vez que a gente faz aqui a denominada pergunta do milhão aí, para algum convidado, o que pode ser feito para que a gente comece a reverter o quadro, e muitas vezes as respostas foi essa. Por exemplo, fazer o que vocês estão fazendo, o que nós do podcast fazemos, começar a pôr o dedo na ferida e começar a trazer esses assuntos à tona, de modo que a gente tente criar, ou busque criar senso crítico, bom senso, para que você tenha consciência, para que você entenda. Repare em que pese aí as possíveis divergências ou interpretações distorcidas em contrário,
que a gente não faz apologia, defesa de A, B, C ou D, não interessa. Muito isso. pelo contrário, a gente fala bem Exatamente. e mal de todos os pontos. A gente aprendeu em jornalismo que não se pode brigar com a notícia e o fato está na nossa cara. Tá certo? Ninguém, ao jornalista não é dado brigar com a notícia, então a gente está colocando. Logo, fica mais uma vez, embora soe repetitivo, você tem que só falar disso. Falei, não, vamos falar até cansar. Avalie o quadro, entenda, discuta, participe, acompanhe, veja, busque, extraia informação. Antes a gente dizia, pesquisa o passado do seu candidato. Não faça mais isso porque o passado está tão sujo que já não tem nem o que ver. Se passado for critério, então esqueça. Então não tem mais como. Mas avalie o contexto. Tente ter uma visão macro, como nós fazemos aqui. É mais ou menos isso. A questão é, o candidato X, ou seja ele que for, vai fazer algo em prol da coletividade, não para mim. Para mim, porque eu estou na coletividade, eu vou estar dentro disso. Então avaliem dessa forma, pensem, entendam. Essa é a nossa função aqui. Esse é o propósito que a gente encampou, que a gente tem batalhado e tem discutido. Seja trazendo convidados, ou seja nesses espaços que está. Repare também que muito do que a gente fala aqui é resultado das entrevistas, das discussões havidas ao longo desse mais de um ano de programa. É isso? Só para finalizar, eu vou dar lembrando que no projeto Nosso Bom Senso Brasil, nós fazemos alguns paralelos aí com outros países, pegando boas ideias, né? Embora, como repito, até segunda-feira, nós não é muito amigo, não. Depois de segunda-feira a gente vê como vai ficar. Mas eu vou falar uma coisa interessante do Japão e dos torcedores do Japão lá nos Estados Unidos. Que exemplo eles deram? De civilidade. Civilidade. Né? Eles, se tinha o local que eles ficaram, se caiu alguma coisa, eles limparam. Sabe o que é isso aí? Civilidade. Nós precisamos, no Brasil, tomar isso como exemplo. O local onde os jogadores ficam lá, né? O vestiário, as pessoas que depois fazem manutenção, quase não tinham que fazer manutenção, porque era uma limpeza, né? Tudo arrumado. Isso é exemplo a ser seguido. Tá? Isso é um país desenvolvido com pessoas desenvolvidas. Nós nunca vamos ser um país desenvolvido enquanto nós, como cidadãos, não formos. Então, pegue muito esse exemplo. E nem precisa ir tão longe. Se a gente lembrar aqui da festa da colônia japonesa lá no Parque Kassato Maru, é uma coisa fantástica. Eles fazem a festa, eles organizam, eles montam os estandes, as barracas, e depois que termina, você vê todos eles fazendo a limpeza. Não tem gente do poder público lá fazendo a limpeza. Não. Isso aí é no Japão, eles são assim. Eles resolvem do modo deles. Inclusive, eu lembro de ter feito uma vez uma matéria a esse respeito, porque muita gente elogiou, viu? Você no jornal, diga aí que olha que exemplo que eles estão dando. Saiu no jornal, outras colunas ligaram para o jornal reclamando. Nós não fazemos festa limpa? Nós sujamos. Eu falei, eu não disse que vocês fazem festa limpa. Mas falou que eles fazem isso. Mas fazem. Mas fazem. É bem isso, entendeu? Então a gente tem que aprender com os bons exemplos. E para não ficar de fora também, vou lembrar de um outro bom exemplo que eu tive acesso, que eu estava sobre esses dias, em Mato Grosso do Sul. Não vou lembrar o nome da cidade, mas tem um projeto lá que me pareceu muito animador, que alunos de uma escola da rede pública estão desenvolvendo um projeto de startup lá para ajudar no manejo da agricultura familiar lá, aumentando a produtividade. Ou seja, esse país tem saída, tem jeito. Pode não parecer, tem gente que desacredita, mas nem tudo está perdido. Não se trata de cultivar o otimismo pelo otimismo. Mas existe, sim. Inclusive, nas eleições, você colocou, até nos que estão lá,
a gente brinca, tudo, mas ainda existem políticos bons, tá? Sim, e às vezes sim. não tem muito espaço porque são bons, porque não estão no sistema. E às vezes até a gente escuta, fala, mas aquele lá não aparece, ele está desaparecido. Às vezes é porque não dão espaço. Então procura realmente ver o trabalho, procura ver aí, porque às vezes o aparecer, né, tem um monte de deputado, de senador, tem um monte de político aparecendo aí, o aparecimento dele não é das melhores formas, tá? E essa história do falem bem, falem mal, mas falem de mim, era interessante, né, no tempo do Maluf, lá ele colocava bem, fala, mas era um outro momento. Hoje, quando falam mal, gente, é problemático, é porque tá ruim o negócio. É complicado, né? São dois lados da moeda, né? Primeiro, a gente não pode ficar à mercê de achar ou de admirar, só de admirar aquilo que é correto, né? E de se habituar com o errado. Não é essa a situação. O que a gente citou do Japão é louvável, sim, é digno de ser replicado, tem que ser feito. Lógico que a gente fica feliz com isso, ninguém é contra, mas existem coisas boas aqui e a gente não pode sublimar o errado, a gente não pode entender que é assim mesmo, não vai mudar, a coisa é do jeito que vai mesmo, não sei o que, se não perde a graça, não sei o que, vai ficar um país. Muita gente fala isso da Suíça, né? Tem humorista que fala que deve ser horrível ser humorista na Suíça, né? Porque não tem nada errado, né? Porque não acontece nada de ruim para eles satirizarem, ironizarem e fazer. Mas não é isso que a gente espera. A gente quer rir, mas rir de outra coisa. Falar uma última coisa, agora é a última coisa mesmo. Saiu agora. Uma crítica muito pesada que surgiu contra o Charlie Hebdo, que é o jornal francês, onde morreram os cartunistas lá, né? Isso. O que fizeram de novo? Aí que eu falo, qual é o limite? A gente estava discutindo isso com o Marvadão. Foi. Do humor. Do humor. Qual é o limite da liberdade de expressão? O técnico francês faleceu sua mãe. A mãe do técnico francês. Agora, recentemente. Ele, inclusive, teve que vir para o funeral. Aí um dos cartunistas fez uma charge, ele carregando um troféu, só que o troféu era um túmulo, era um esquife mamã. Sabe? Não é pra isso, né? Que coisa imbecil. Que brincadeira. Sabe, desculpa. Não é pertinente. Isso não é liberdade de expressão, é desrespeitar o ser humano. Não tem. É mais saudável, como nós fazemos aqui, tentar adivinhar o sabor do chiclete que o Ancelotti mastiga, porque ninguém... até agora ninguém consegue acertar. Deve ser muito bom, porque ele não larga. Deve ser uma coisa interessante. Ele podia ganhar. Gente, essa foi mais uma edição, mais um episódio da resenha do podcast Bom Senso Brasil. Nos acompanhe e se inscreva no canal, compartilhe, visualizem, contem conosco, estejam conosco. Muito obrigado.